Saudações a todos, de acordo à hora do dia. Estamos aqui mais uma vez para abordarmos das matérias processuais e desta vez vamos falar sobre a instância. A instância, não como os níveis de conhecimento das ações por parte do Poder Judicial, mas como relação que se estabelece em sede do processo entre os sujeitos processuais. Quais são? O autor, o juiz e o réu. A relação que se estabelece entre esses três sujeitos é que vai se entender então como a instância. Nesse sentido, vamos falar do começo da instância. O começo da instância é estabelecido pelo artigo 264 e estabelece necessariamente o princípio do inquisitório e o princípio do dispositivo, ou seja, o princípio do dispositivo e o princípio do inquisitório. O princípio do dispositivo é corolário do princípio da inércia. Quando falamos da jurisdição, um dos princípios ou uma das características da jurisdição é que ela é inerte, carece de provocação. Então, o princípio do dispositivo impõe que as partes, para que vejam a sua pretensão, para que o autor veja a sua pretensão resolvida pela jurisdição, tem que necessariamente provocar através do pedido. E por sua vez, o princípio do inquisitório impõe que, uma vez a jurisdição provocada através do princípio do inquisitório, então o juiz ponha em marcha diligências para que o processo venha a conhecer a justiça, através da resolução do mérito. Ok? Nesse sentido, a jurisdição ou a instância começa para o autor desde o momento em que a petição inicial é protocolada pela secretaria. Para o autor, nesse sentido, começa então a instância. A relação processual está estabelecida desde o momento em que a sua petição inicial é protocolada. Para o réu, a instância para o réu começa no momento em que é devidamente citado. Depois da citação, depois de que o réu conheça de que em tribunal existe uma relação processual começada, então para o réu começa a instância. Por outra, vamos dar a suspensão da instância. Quando é que se dá a suspensão da instância? A suspensão da instância pode se dar por morte de uma das partes, por morte ou impedimento absoluto do advogado, quando a ação exija, por impedimento absoluto do representante legal do incapaz, ou quando o tribunal assim entenda para satisfação de requisitos fiscais. Já a interrupção da instância pode-se dar no caso em que o processo esteja parado por mais de um ano por negligência do autor ou das partes, e cessa essa interrupção quando o autor requerer um dos atos em sede do processo. Quando a paralisação consistir em mais de 5 anos, considera-se a instância deserta, ou seja, a substituição no processo em matéria que vem regulada no artigo 269 pode dar-se através da mudança ou da modificação objetiva ou subjetiva. Será mudança objetiva quando haver alteração nos elementos objetivos da ação, que são o pedido e a causa de pedido. Isso acontece por parte do autor na réplica para se defender ou se tornar imune à defesa do réu contida na contestação. Pode o autor, na réplica, modificar o pedido ou a causa de pedido. Para o réu, pode-se dar durante a reconvenção quando pede que o autor possa ressarcir os danos
possa ressarcir o valor das despesas causadas pela manutenção do bem do autor ou então em casos de benfeitorias. A modificação subjetiva pode-se dar em casos em que o tribunal julgue legítima uma das partes e o autor consiga chamar essa pessoa ausente em processo, ou entre vivos, quando o adquirente substitua o transmitente quando haja acordo. Também pode-se dar em casos de sucessão ou então quando proceda um incidente de intervenção de terceiro. Assim, temos terminado a matéria das fases da instância e bom dia!